Oi, gente. Pois é, o poder da família Bolsonaro na Justiça do Rio é realmente impressionante, não é? A defesa do Flávio Bolsonaro fez um pedido na quinta-feira e no dia seguinte, na sexta, já foi atendida com uma censura à Globo no caso das rachadinhas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu acatar uma ação apresentada pela defesa do senador Flávio Bolsonaro contra as reportagens da Globo no caso das rachadinhas, que teriam ocorrido no gabinete do então deputado, sob o comando do ex-assessor Fabrício Queiroz. Segundo informações da jornalista Sofia Cerqueira, da coluna Radar da Veja, a decisão da juíza Cristina Serra Feijó estabeleceu uma tutela provisória proibindo que a emissora exponha qualquer documento ou peça do processo. Não é porque expor a corrupção dos Bolsonaros não deve ser uma coisa interessante para a Justiça do Rio, não é? O Jornal Nacional tem exibido com frequência reportagens que mostram o extrato bancário do senador obtido pelo Ministério Público com a quebra de sigilo bancário. O telejornal já destacou que a loja de chocolate do filho do presidente, Jair Bolsonaro, recebeu, pasmem, 1.512 depósitos em dinheiro, que muitos deles foram valores fracionados e redondos e que eles foram logo repassados para a conta do senador. Essa síntese foi feita por Lucas Rocha na revista Fórum. O link vai estar no comentário fixado. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso. A primeira coisa que eu tenho a falar é o seguinte: não é porque a gente critica essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio e a gente tem que ter uma visão que não é maniqueísta, que vê as nuances e a complexidade da realidade, que a gente se esquece de toda a responsabilidade que a Rede Globo de televisão tem sobre o momento que nós estamos passando no Brasil. Foi a Globo que transformou o lavajatismo em uma coisa espetacular e promoveu Sérgio Moro a estrela nacional. A estrela nacional da direita, estrela para pessoas não muito bem informadas. Porque a gente que estava acompanhando isso já avisava, na época, que, não desde o início, é verdade que eu não tinha canal desde o início, mas desde que nós temos canal, que tinha muita coisa errada naquilo ali. Mas, enfim, e isso acabou se comprovando depois. Mas eu que sou uma pessoa que lembro dos problemas e das atitudes da Globo de mais longa data, não é? Eu me lembro, por exemplo, que é só um exemplo, se a gente fosse pegar a ficha corrida da Globo, a coisa é grande, né? Da edição do debate entre Fernando Collor e Lula no segundo turno. Vocês se lembram, né, aqueles que estavam vivos e quem não estava vivo já deve ter ouvido falar sobre isso, pode pesquisar, que foi uma edição enviesada, foi uma edição favorável ao candidato do capital contra o candidato da classe trabalhadora. Se hoje muita gente tem críticas a Lula, os governos do PT, por ter colocado gente como Meirelles, Joaquim Levy, impostos chaves e ter feito concessões ao capital, vamos lembrar que o PT dos anos 80, e especialmente o Lula daquela época, e o grupo que o apoiava, estava muito mais identificado com a esquerda, né? E naquele momento parecia que era de fato uma ameaça para o capital. Era antes do Lula paz e amor, de um Lula conciliador, que foi a perspectiva e estratégia do PT em um outro momento histórico. Então, a crítica ao Flávio Bolsonaro, de forma alguma, absolve a Globo das responsabilidades do seu passado, que ela fez no passado. A gente aqui não esquece disso. Não esquece do papel da Globo ao longo da história fomentando autoritarismos. Não esquece do papel da Globo servindo e defendendo os interesses do grande capital. A gente sempre vai denunciar. Agora, ao mesmo tempo que a gente denuncia isso, ao mesmo tempo que a gente não esquece isso, a gente também não vai minimizar o fato de que é sim importante que a população saiba que a família Bolsonaro, em termos de corrupção, não tem autoridade nenhuma para falar absolutamente nada. E se a Globo está mostrando isso, está no papel correto do jornalismo em fazer isso. Não apaga seus erros e como ela agiu em nome do interesse do capital e interesse dos seus executivos. Porque é bom lembrar que a mídia corporativa ela tem linha editorial e a linha editorial em geral, via de regra, ela é definida pelos donos
E os donos têm interesses econômico-financeiros. Isso é muito bom lembrar. Agora, se isso não absolve a Globo, também não podemos minimizar o fato de que o Flávio Bolsonaro conseguiu utilizar a Justiça do Rio, quer dizer, seus advogados, para censurar uma emissora que estava mostrando a corrupção de uma das famílias mais poderosas, se não for a família mais poderosa do país. De pessoas que estão fazendo uma coisa assim terrível, destruindo os direitos sociais, que estão, pelo menos, tentando vender as riquezas do Brasil, só não venderam mais por causa da pandemia, né? E que tem um projeto autoritário que se conecta com o que há de mais teocrático, reacionário que existe na política brasileira. E se a Globo está, como estava, denunciando ao menos a parte da corrupção, pelo menos isso, não, as outras coisas a Globo não denuncia. A Globo e a Globo News, para pegar, por exemplo, endossam quase que ipsis literis a agenda do Paulo Guedes. Quem assistiu às conversas, às entrevistas do Paulo Guedes na Globo News, sabe que ali é discurso único, pró-capital, pró-privatização, pró-reformas de natureza liberal. Não é ser contra a reforma, não, porque eu sou a favor de várias reformas. Só que a natureza das reformas que eu defendo são completamente diferentes da natureza que eles defendem. Eu defendo a reforma tributária, simplificando a tributação, sim, mas transformando ela muito mais progressiva, taxando o andar de cima e desonerando o andar de baixo da pirâmide desse país. Então, gente, e essa é uma agenda que, enfim, a gente não pode nunca esperar a aliança da Globo nem dos outros. Mas, ao mesmo tempo que a gente nunca vai parar de criticar a Globo pelo seu serviço a favor do grande capital, e nós nunca podemos abrir mão disso, nós não podemos também, porque criticamos a Globo, ser coniventes com aqueles que estão usando da justiça para silenciar a Globo porque a Globo expõe sua corrupção. Nós temos que superar o pensamento binário, o pensamento maniqueísta. Nós temos que ver as coisas de uma forma mais complexa. Ver com a complexidade da realidade significa condenar simultaneamente, por motivos diferentes, corruptos envolvidos em rachadinha e emissoras que servem ao interesse do grande capital. São coisas diferentes, ambas condenáveis, e que tem que ter, na condenação, atitudes diferentes. No caso do Flávio Bolsonaro, a condenação para o que ele faz é uma questão de justiça. No caso da Globo, se trata de uma questão de disputa política. Nós temos que condenar porque nós temos outro projeto político que precisa ser empurrado, precisa ser colocado, precisa ser discutido. E esse é um dos motivos que nós temos canal no YouTube, para poder colocar essas ideias em discussão, para ampliar o debate. E por isso que eu peço nos vídeos que vocês compartilhem, que vocês divulguem, que vocês... porque a gente está numa disputa política. Toda pessoa que dá like, que divulga, que compartilha, está tendo diariamente uma atitude política que busca desconstruir esse governo, desconstruir a agenda do grande capital e construir uma agenda pró-classe trabalhadora, uma agenda pró uma reforma tributária justa, uma agenda a favor de uma renda universal de cidadania, uma agenda a favor da democratização dos espaços de trabalho. Por isso que eu digo para vocês, todos vocês que estão assistindo esse vídeo, têm o poder de fazer um pouco nessa direção. Eu não fico falando nos vídeos em relação ao Apoia-se, porque eu acho que o Apoia-se, ou seja membro e tal, doar para o canal. Eu às vezes comento, né, mas digo assim, se você quiser e tal, porque eu acho que vocês podem apoiar o canal assim, e eu agradeço muito quem faz isso, mas vocês também podem apoiar compartilhando, divulgando, espalhando para o máximo de pessoas que for possível. Se puderem fazer as duas coisas, eu agradeço. Quem tiver uma condição de ajudar mais, nós agradecemos muito. Mas
Eu acho que cada pessoa deve ajudar à sua maneira, na medida daquilo que se sente confortável e que quer contribuir para um Brasil diferente, para um Brasil que supera a agenda da Globo, mas que supera também o bolsonarismo, o pensamento teocrático, essa corrupção fisiológica do baixo clero da política que Bolsonaro e sua família sempre estiveram envolvidos. Nós precisamos construir um outro país. E para isso, a gente vai precisar de todo mundo que defende essas ideias. O engajamento na militância não vai poder vir de uma ou outra pessoa. Não serão os youtubers sozinhos que vão conseguir fazer. Não serão os partidos progressistas sozinhos que vão conseguir fazer. Não são os movimentos sociais sozinhos, os sindicatos, as feministas, o movimento negro, os ambientalistas. Sozinhos não. Todos vão ter que se unir. Todos que defendem uma pauta diferente, uma pauta progressista, uma pauta pró-classe trabalhadora. Vão ter que encontrar pontos de equivalência nas lutas e lutar juntos. Porque nós enfrentamos, gente, adversários muito complicados. Eles têm o controle dos meios de comunicação. No Rio, aparentemente tem uma enorme influência, se não controle, sobre os tribunais. Em outros estados também. E o que nós estamos vendo é uma disputa entre dois lados da direita. E nós temos que reconhecer que eles são os nossos adversários. Agora, são adversários com diferenças. E isso é importante também a gente ressaltar. São adversários com diferenças. E é possível, em determinadas circunstâncias bem específicas, alianças táticas para avançar a democracia, para avançar as nossas pautas, para frear a teocracia, para garantir Estado laico. Isso não é relevante. Mas essas garantias nunca podem vir a gente sacrificando o que a gente defende pela classe trabalhadora. Nunca, sob nenhuma hipótese. Nós nunca podemos abrir mão das nossas pautas. O que nós podemos fazer é, circunstancialmente, alianças estratégicas para tentar barrar aquilo que é pior naquele quesito. Aliás, como eu já falei em outros vídeos. E era isso aí. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe. Quem sabe, né, se você gostar muito do nosso conteúdo, se torne apoiador, membro. Tem grupo exclusivo de WhatsApp para os membros e para os apoiadores. É só entrar em contato comigo depois que virou apoiador ou membro, que a gente coloca você no grupo. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.